Boa tarde, galera. É um prazer imenso estar com vocês nessa tarde, nesse momento maravilhoso, que mesmo mediante epidemia, nós conseguimos estar aqui reunidos através da tecnologia, fazendo o nosso congresso de homens, onde nós não nos intimidamos com as circunstâncias, os momentos difíceis, com tudo que nós vemos passando, mas nós conseguimos um tempo, um momento e uma forma de se encontrar. Hoje eu venho trazer uma palavra para você, diante de todas as dificuldades que nós vemos passando, você que é pai, você que tem filho em casa, você que tem um negócio que não está andando bem, você que de repente está passando por um problema de saúde, você que tem alguém na sua família que de repente contraiu o vírus, eu quero dizer para você que Deus está no controle de tudo. Eu quero dizer para você que nós somos homens fortes, que nós vamos à batalha sem medo, porque nós temos um Deus que está do nosso lado. Eu vim trazer para você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós vamos no versículo de 1 a 6, e eu queria que a gente meditasse juntos. Vou dar um tempinho aí, 1, 2, 3, vamos lá, para você pegar a sua Bíblia, e começamos, vamos lá. 1 Samuel 31 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziglague e tinham ferido o Ziglague e tinha queimado a fogo. 2. Tinha levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos quanto grandes, mas ninguém, porém, tinha matado, tão somente o tinham levado consigo, e foram pelo seu caminho. 3. Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam choraram em alta voz, até que não tinham mais força para chorar. Também as suas duas mulheres e a mulher de Nabal, o Carmelita, tinha sido levado, ou seja, ninguém tinha ficado, todos tinham sido levados. Além da cidade ter sido queimada a fogo, ter destruído tudo, eles levaram todos que nela não tinham, sem exceção de ninguém. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o povo estava muito angustiado, sofria muito com tudo que tinha ali acontecido. Porém Davi encontrou forças, se encontrou com o Senhor, e ali ele se fortaleceu. É aqui que eu quero levar com vocês essa palavra de hoje. Mediante a tudo que tinha acontecido, se coloca no lugar de Davi. Sucedeu que Davi tinha saído 3 dias de Ziglague. Quando ele retornou, olha o que tinha acontecido. A cidade tinha sido queimada, todos tinham sido levados cativos. Aqueles que ali se encontravam queriam apedrejar Davi por tudo que tinha acontecido. Mas Davi conseguiu encontrar um tempo de se elevar a Deus e se fortalecer no Senhor. É isso que eu quero falar para você hoje, nessa tarde. Qual é o problema que você está passando? O que está acontecendo na sua vida que está tirando a tua paz? Eu quero dizer nessa tarde que hoje Deus tem um encontro contigo. Deus quer te fortalecer. Não interessa o que você está passando, não interessa quais são as circunstâncias que você está vivendo, Ele te fortalecerá. A história diz, se você ler o capítulo inteiro, que Davi prosseguiu. Deus disse para Davi, vai lá, que eu vou te trazer tudo de volta, você não perderá nada. E Davi foi. E no meio do caminho, 600 homens acompanharam Davi. Quando chegou no rio, 200 ficaram, e Davi foi com 400. E mesmo assim, o que Davi encontrou no meio do caminho? Encontrou um inimigo, um escravo, que tinha atacado fogo na cidade. Mas o que Davi fez? Davi cuidou dessa pessoa e conseguiu ali um aliado que levasse ele até os amalequitas. Chegando lá, Davi pelejou a noite toda contra eles, resgatando tudo que tinham levado dele, inclusive os despojos que tinham os amalequitas com ele, não ficando ninguém para trás. Irmãos, não tem batalha perdida, não tem nada que possa nos atrapalhar, que possa nos impedir de alcançar a vitória. Muitas das vezes nós ficamos bloqueados dentro de nós, diante de circunstâncias. Que circunstância é essa que pode impedir a mão de Deus de nos dar vitória? Eu gosto de fazer uma analogia com as coisas que eu vivo. Se você observar, eu estou com a calça do jiu-jitsu aqui, eu estou meio esportista, porque se você observar as lutas, o jiu-jitsu, por exemplo, a gente diz que é uma arte suave, é uma luta de xadrez, que às vezes você perde uma posição,
mas se você se manter animado ali, se você se manter de cabeça fria, dessa posição que você perdeu, você consegue bater, voltar e conquistá-la de novo e de repente conquistar até mais do que você tinha perdido. É manter a cabeça fria, é manter a calma, é saber quem são os seus aliados, quem está do seu lado. Davi, em nenhum momento, ele perdeu a esperança dele. Davi, em nenhum momento, ele deixou de acreditar no Deus que ele tinha com ele. Ele consultou o Senhor, ele se fortaleceu no Senhor e continuou. O que pode nos atrapalhar de vencer? O que pode nos impedir de continuar? Se nós temos vários exemplos na Bíblia, o próprio Jesus Cristo, ele estava na cruz, com a nossa cruz, sendo levado para o Calvário. Quando ele precisava que desse água, dera o vinagre. Ele encontrou do lado da cruz dele um ladrão que dizia: Senhor, Tu é Deus, então mostra para a galera aqui que Tu é Deus, salva a mim e a Ti. E tinha outro que dizia: Tu és Deus, eu quero estar contigo no paraíso. E quando Jesus parou de respirar, quando o coração de Jesus parou de bater, 3 dias depois ele ressuscitou, nos dando vitória. Ou seja, Davi, ele mostra para a gente que Deus do Velho Testamento, ele se manifesta no Novo Testamento, nos trazendo que sempre o quê? Um ânimo, um fôlego de esperança. Ele traz para a gente uma mensagem de que eu faço o que eu posso como ser humano, mas o impossível ele faz na nossa vida. Isso é uma manifestação de fé. Isso é uma manifestação de fé individual de cada um de nós. E nós, como verdadeiros homens de batalha, verdadeiros homens que estão à frente da nossa família, verdadeiros homens que vão vencer, nós acreditamos que por mais que pareça impossível, nós vamos chegar lá. Então hoje eu quero deixar para você essa manifestação de fé, essa manifestação de que o Espírito Santo que está em nós, ele vai nos levar além, ele vai nos levar à vitória. Basta que nós fizéssemos a nossa parte e que nós crermos que o que não cabe a nós, Deus faz na nossa vida. Então essa palavra que eu deixo para você hoje. Nós vamos lutar, nós vamos vencer, nós estamos juntos e juntos nós vamos até muito mais longe, porque nós podemos chegar lá. E hoje eu quero deixar essa palavra para você. E logo depois, eu tenho certeza que você vai continuar sendo fortalecido, porque o nosso bispo, Robson Rodovalho, vai dar continuidade nessa palavra. Ele vai trazer uma nova palavra, ele vai nos fortalecer ainda mais. Então eu quero que vocês acompanhem a próxima palavra que vem do nosso bispo, direto do coração de Deus. E tamo juntos! Olá pessoal, chegando até vocês hoje, mais uma vez, conforme combinado, grande congresso nosso de homens. O tema, tempos difíceis versus homens fortes. Tempos difíceis formam homens fortes, precisam de homens fortes para prevalecermos, amém? E um estudo muito rápido na Bíblia nos mostra que todos os homens de Deus, porque são homens fortes com Deus, não é um homem forte sozinho, não é um homem forte porque ele é musculoso, é um homem forte porque ele refugia no Senhor. Todos os estudos, um estudo na Bíblia, mostra que os homens de Deus, homens que tiveram grandes nomes, grandes papéis, grandes missões, todos eles tiveram tempos muito difíceis, venceram diversas dificuldades na sua história. E eu quero apontar 6 características dos homens fortes na Bíblia, que venceram com Deus, que venceram situações mais adversas possíveis. E eu quero começar com Paulo, que é um homem que venceu mais tempos difíceis do que Paulo. Paulo viveu muita dificuldade. Paulo foi um homem que, ao meu ver, foi caracterizado pela vitória sobre as pressões. Ninguém passou tanta pressão quanto Paulo, e ninguém venceu tantas pressões quanto Paulo. A vida de Paulo foi muito difícil. Difícil por perseguições, por todo o contexto, doenças, né? Paulo enfrentou todo tipo de circunstâncias e venceu. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 2 Coríntios 1, 18, a gente encontra Paulo falando um negócio muito doido. Fala assim, olha esse versículo, projeta aí para mim, por favor. Ele diz assim, ele fala sobre a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é
o poder de Deus. Esse é 1 Coríntios. Agora, vai para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Então, no 1 Coríntios, ele fala que a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para quem crê é o poder de Deus. 2 Coríntios, ele fala assim, ele diz assim, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, por isso, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, também nele o sim. Então, o que Paulo tinha? Paulo tinha uma certeza, Paulo tinha uma segurança de que em todas as situações ele venceria, todas as situações ele conquistaria. Olha o versículo 8. Versículo 8, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desistirmos da nossa própria vida. Já imaginou alguém no calibre de Paulo desistir da sua vida por causa da tribulação, da pressão, né, na mente, na emoção, nas circunstâncias? Uma coisa que eu descobri é que Paulo tinha muita paciência. No livro de Atos, capítulo 27, versículo 22 a 25, a gente encontra Paulo lutando, Atos capítulo 27, lutando, versículo 22, 27, 22, Paulo luta numa tempestade dentro de um navio que estava à deriva, 14 dias sem ver a luz do sol, 14 dias dentro daquela turbulência. Ele diz assim, ele fazendo o relato, ele conversando com os companheiros de viagem, ele diz: mas agora eu vos aconselho, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, conversando com eles, tende bom ânimo, porque eu confio em que Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Portanto, é necessário darmos em uma ilha. Paulo passou praticamente a comandar aquela expedição. 14 dias sem ver a luz do sol, 14 dias lutando, orando, sem entender a mente de Deus, e Deus só mandou o anjo para ele no 14º dia. Mas a mente de Paulo estava firme, a mente de Paulo estava segura. Qual que é a sua capacidade de vencer pressão? Qual é a sua capacidade de ficar no meio de situação que muitas vezes você não tem solução para aquilo, a solução escapa da mão, você não tem direção de Deus, o que fazer, Deus não falou com você ainda. Depois que Deus fala com Paulo, que o anjo aparece, tudo muda, mas até lá ele estava na incerteza, ele estava na dúvida. Depois que o anjo apareceu, ele diz: o anjo do Deus a quem sou e a quem sirvo me disse que nenhuma alma perecerá. Descanso, porque agora ele recebeu uma palavra de Deus. Mas esses 14 dias que ele estava orando: Deus, me dá uma direção, Deus, o que é isso? Deus, tira-nos dessa tempestade, Deus, tira-nos desse contexto. Você imaginava Paulo vivendo isso? Não. A gente só tem um relato positivo, né? A gente só tem um relato da coisa pronta, da história pronta de trás para frente. A primeira característica de um homem, um valente, um homem forte, com Deus, ele vence pressões. Ele vence situação que muitas vezes ele não tem solução para ela de imediato. Ele é uma pessoa que ele diz: eu não sei, tá, Deus não me deu uma palavra ainda, eu não sei
por onde vamos fazer, eu não sei. Mas eu confio. Deus vai falar comigo. E eu vou ficar aqui na brecha. Eu vou ficar na torre de vigília. Eu vou ficar na oração. Até que eu tenha uma chave e uma solução de Deus. Amém? Que coisa, né? Você imaginava Paulo numa situação dessa? A gente pensa que Paulo é um super-homem. Tudo que ele orava acontecia. Não é. Ele mergulhou em contextos de muita, às vezes até incerteza, de muita pressão, O segundo homem que eu quero mostrar é Moisés. Moisés, característica dele era paciência, tanto que ele é dito que ele é o homem mais manso da terra, naquele tempo. Deus fala isso. Moisés, com toda a sua mansidão, com toda a sua paciência, ele não teve paciência no calibre que precisava. E num contexto que teve, do povo reclamando, murmurando, eles precisando de água, Deus fala para Moisés, Moisés, fala para a rocha. Moisés, profetiza na rocha. Sabe o que ele falou? O que ele fez? Ele não profetizou, ele não falou, mas ele feriu. Olha o versículo 11. Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes. Deus tinha falado para ele, fala, trata, a providência vem na sua vida, na vida da nação, quando você fala, quando você proclama a minha palavra. Mas ele perdeu a paciência e ele feriu 2 vezes a rocha. Por causa disso, porque ele não teve esse volume, porque ele não conseguiu, Deus estava trabalhando nele para criar nele a força da paciência. Sabia que paciência é força? Sabia que vencer pressão é força? Força, como eu disse, não é músculo, não, força é a capacidade emocional, interior. E aí, no capítulo 32 de Deuteronômio 32, versículo 39, vede agora, eu sou, eu somente, não há nenhum Deus além de mim. Eu faço viver e eu libero a morte. Eu saro, mas também firo. E levanto as minhas mãos aos céus e afirmo por a minha vida eterna. Uau! Uau! Que compromisso maravilhoso do Senhor com Moisés. Com Moisés. No versículo 48, agora vai para o 48, no mesmo texto, 32, 48. Naquele dia falou o Senhor a Moisés, dizendo, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está a terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que dei aos filhos de Israel em possessão. Morrerás neste monte, no qual também terás subido, e eu te recolherei ao teu povo, como Arão teu irmão. Morreu Moisés no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Uau! Portanto, verás a terra defronte de ti, porém nela não entrarás, terra que dou aos filhos de Israel. Triste, né? Um grande líder, um grande homem, grande, gigante. Eu acho que nenhum homem, nenhum profeta foi maior do que Moisés, só Jesus. Mas na hora que precisou da sua paciência, ele falhou. Ele não foi forte numa área que precisava, ele foi forte em todas, menos naquela. Não, Deus não quer que você seja forte em algumas áreas e débil em outras. Não, Deus quer que você seja forte em sua plenitude, em sua totalidade. Amém? Pressão, o exemplo, Paulo. Paciência, o exemplo, Moisés. Outro exemplo muito rápido de impaciência, Sansão. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 16, fala que Sansão se impacientou. Por isso que ele entregou o segredo do cabelo dele para Dalila. Ele não foi
foi raiva mesmo, ele ficou irado, ele explodiu, foi impaciência que roubou a unção de Sansão, tanto quanto a unção de Moisés. Terceiro homem que eu quero falar, Davi. Qual era a característica de Davi? Davi foi um grande homem, grande patriarca, mas ele tinha algumas debilidades. Você vai pensar, não, a debilidade dele foi com Betseba. Concordo, mas não foi a principal. Ali não foi o que levou Davi, não foi o episódio da vida de Davi mais difícil. O episódio da vida de Davi mais difícil foi em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. 2 Samuel 21, 10. Por quê? Porque ali ele precisou se tornar parcimonioso. Ali ele precisou se rasgar. Ali ele precisou se adaptar. Ali ele precisou de rastejar. Ele fez o papel como se ele tivesse louco. Ele começou a babar. Porque ele estava em um grande risco. Soldados do rei Aques queriam prendê-lo. Ele, fugindo de Saul, teve que se esconder na terra dos filisteus com o rei Aques. Só que ele estava em grande pressão. Para ele passar a fronteira, é porque ele estava sob muita pressão. E aí a Bíblia diz que ele teve que se disfarçar. 1 Samuel 21, 10. 1 Samuel 21, 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. E foi para Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que cantavam as danças, dizendo: Saul feriu milhares, Davi 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, cujas mãos fingia ser doido. Ele se fingiu de doido, engasgatava nos postis das portas, deixava correr saliva pela barba. Então os servos de Aques disseram: vês que este homem está louco? Por que me trouxestes a mim? Faltam a mim doidos para que trouxesses este ainda para fazer doitice? E assim ele foi salvo. Então, característica de Davi era um cara que se adaptava, não é? As circunstâncias fechavam de um lado, ele se adaptava do outro. Ele era muito flexível, parcimonioso. Ele se deixava ser levado, né? Inacreditável a capacidade que Davi teve para vencer, ele adaptou-se, cuidando do rebanho do pai, e os irmãos todos na boa vida. Ele adaptou-se quando ele foi enfrentar Golias. Ele adaptou-se quando ele foi general de Saul. Ele adaptou quando ele fugiu, não é? Quando ele foi para o deserto. Cada situação da vida de Davi ele se adaptava. Qual é o poder que você tem de adaptação? Qual o poder na sua vida de você se adaptar sob as circunstâncias? Uma pessoa que se adapta, um homem que adapta é um vencedor. Mas um homem inflexível, rígido: não, mulher, eu não vou te ajudar nas vasilhas. Não, mulher, você que tem que cuidar dessas crianças. Não, eu não sei viver nessas circunstâncias. Ei, por quê? Deus é fiel. Vamos aprender a adaptar. Tem situações na vida que Deus manda para a gente ser forte nele e nos adaptarmos. Para nós nos adaptarmos, termos flexibilidade no Senhor, né? Às vezes você adapta num contexto, Deus muda o contexto exatamente para esticar um pouquinho mais. Mais uma característica de homens fortes no Senhor: homens de propósito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, fala-nos da história de Pedro e de Paulo. Pedro tinha um propósito, mas o pavio de Pedro era curto. Ele desgastou rápido, ele cansou logo. 1 Coríntios 15, 10. Vamos ver o que fala? 1 Coríntios 15, 10. Como ele se cansou rapidamente
como ele estressou, né? Vamos ver o que fala aqui. Paulo diz assim, mas Paulo, falando sobre Paulo, não sobre Pedro, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não tornou vão em mim. Trabalhei muito mais do que todos eles. Quem eram todos eles? Que Paulo disse, eu trabalhei mais que eles. Quem foi? Pedro, Tiago, os apóstolos. Então Paulo diz, eu trabalhei mais do que eles, porque eles pararam cedo, eles se cansaram. Pedro, talvez pela idade, não sei, a gente não sabe a idade de Pedro, Paulo era um pouco mais jovem, mas Paulo diz, eu trabalhei mais do que ele, porque Pedro cumpriu o propósito, mas foi um período curto, né? Foi uma fase da vida dele, mas curta. E você, como é que vai ser sua fase? Como é que vai ser sua situação? Atos capítulo 15, versículo 7, você encontra Paulo dialogando com Pedro, com Tiago, e dizendo isso, dizendo, olha, como vocês têm a unção para os judeus, Deus me deu unção para os gentios, e eles reconheceram isso. Então, características de homem forte são homens de propósitos, são homens que não cedem o propósito, enquanto viverem, vão viver em aliança com o propósito, vão viver em aliança com o desígnio de Deus, amém? Mais uma característica, né? Característica de ser persistente. Jesus, ninguém foi mais persistente do que Jesus, ninguém alcançou um nível de persistência maior do que Jesus, ninguém. Por quê? Porque você lembra de Lucas 22, 39, Jesus orando no horto, Lucas 22, 39, lá Jesus chega, vai, deixa os discípulos dormindo, orando, mas na verdade eles dormiram. Jesus vai e ora e diz ao Pai, Pai, faça em mim cumprir o teu propósito, não seja o que eu quero segundo a tua vontade, não segundo a minha vontade, né? E aí Jesus estava suando gota de sangue. Presta atenção, aquela situação estava tão forte dentro dele, esticando tanto Jesus, porque ali a resiliência dele toda estava em jogo. Ele podia desistir, ele podia dizer, não, Senhor, é muito pesado, não, Deus, eu não consigo dar neste passo. Mas ele fez, mas ele foi fiel, mas ele persistiu. Qual é o poder da sua resiliência? Qual é o poder da sua persistência? Pense. Muitas vezes diz, não, meu chefe está me pressionando tanto, não, eu estou tão pressionado por essa mulher que fala, que dá de cima de mim, que eu não sei se eu cedo, se eu não cedo. Não vai ceder em nome de Jesus. Por quê? Porque você é um homem de Deus. Deus vai te dar a vitória. Amém? Um segredo, abre com o seu líder, rápido. Se você abrir com o seu líder e orar com você, acaba, essa fantasia termina na hora. Todas essas coisas na mente nossa, dos homens, isso são fantasias. Satanás trabalha na fantasia. Lembra que eu falei sobre a quarentena de Jesus? Jesus foi tirado e ele foi provado, testado. Por quê? Na mente. Fantasias, não é? Para ele não viver no tempo e no espaço, ele viveu sozinho no deserto. E é isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer comigo. Muitas vezes sua mente é bombardeada, para quê? Para te dar vitória, não para você ceder, amém? Então, a batalha na mente, ela é mais importante que a batalha na prática. A batalha na prática, matéria, espaço, tempo, é uma consequência da batalha na mente. Vença a batalha na mente. Dizer, eu não vou viver essa ilusão, eu não vou viver essa fantasia, isso é uma fantasia, não é? Isso é uma fumaça. Na hora que a gente tiver qualquer relacionamento, cair em si, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com o meu casamento? Não compensa você ceder, não compensa você entrar no território da fantasia, compensa você vencer. Jesus, por mais duro que seja, o plano de Deus para ele, o propósito para ele, ele manteve firme. Senhor, me ajuda a não vacilar. Senhor, cumpra a tua vontade. Seja feito conforme a tua vontade, não conforme a minha vontade. Que duro, né?
ninguém mais que Jesus viveu isso naquela hora, naquele momento, naquele instante. Então, gente, estamos conversando, caminhando sobre características dos homens fortes com Deus. A última característica que eu quero te dar: pessoas, e aqui não é homem, mas tem um profeta, pessoas que andam com Deus precisam ser perseverantes. Homens fortes em Deus são homens que insistem, e vão, cada passo, cada fase, cada etapa. Deus não te constrói tudo, Deus constrói etapa por etapa. Deus constrói passo por passo na sua empresa, no seu negócio, na sua saúde, nos seus sonhos. E eu quero te dar aqui a história de Elias e Eliseu. Engraçado, Elias e Eliseu, dois fortíssimos profetas, tiveram grandes acontecimentos relacionados com duas viúvas. Todos dois tiveram uma participação muito forte na vida de duas mulheres viúvas. Eliseu fala lá em 2 Reis capítulo 8, que havia uma mulher sunamita que construiu um quarto para ele, uma cama, abrigou o profeta, e ele deu uma palavra para ela, profética. O marido dela já era um homem idoso, e eles têm um filho, ela tem um filho. Bom, a criança pega uma doença, depois morre, ele vai lá, ressuscita a criança, tudo faz parte do plano. Depois, Eliseu chama essa mulher e diz: vai embora, porque haverá fome aqui nesta terra por 7 anos. 7 anos. E ela foi. Ela deixou fazenda, ela deixou casa, ela deixou empregados, servos, e foi. 7 anos depois ela voltou. E Eliseu já não estava mais, mas estava Geazi, o que tinha sido secretário de Eliseu, junto com o rei. E aí Geazi conta para o rei tudo que Eliseu fizeram, e falou: esse é o garoto, junto com a mãe, né, viu, a reconheceu, esse é o garoto que foi ressuscitado por Eliseu. O rei chama a mulher e devolve tudo para ela. Ou seja, Eliseu, além de ter uma perseverança gigante, o que ele faz? Ele ministra na vida daquela mulher com seu filho proteção financeira. E Eliseu tirou isso por causa do seu líder maior, que foi Elias. Elias, em 1 Reis 17, 9 e 10, abre aí, 1 Reis 17, 9 e 10, a gente encontra Deus falando assim: Elias, dispõe-te. Por quê? Para você ser perseverante, você tem que ter disposição. Se você não tiver disposição, você fala: não, eu parei por aqui, eu desisto, dei minha contribuição, tá bom demais, tá ótimo, vou cuidar da minha vida, vou voltar para minha fazenda, vou cuidar dos meus negócios. Dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Uau! Um profeta na qualidade de Elias ser sustentado por uma mulher viúva, quase a exploração. Como é que eu vou ser sustentado por uma mulher viúva, gente? Isso é quase exploração. Mas não, Deus falou para ele: vai lá. E Elias foi. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando na porta da cidade, tinha uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traz uma vasilha de água para eu beber. Traga-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Ela reconheceu no ato que Elias era um homem de Deus. Ela reconheceu no ato que Elias tinha uma conexão com Deus. Não há na minha casa senão um punhado de farinha, um punhado de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vá,
faça o que disseste, mas traga-o aqui para mim, um bolo pequeno, aqui fora. Depois faça para ti, mesmo para teu filho. Porque assim diz o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fará chover sobre esta terra. Uau, é muita perseverança. É muita perseverança. Ele saiu do ribeiro e foi para Serepta. E se chegasse lá e não encontrasse essa mulher? E se ele chegasse lá e não tivesse conseguido nada? E aí, como é que seria isso? Ele arriscou tudo o que ele tinha na palavra de Deus. Elias entendeu bem: eu sou um homem de Deus. Eu sou forte porque eu ando debaixo da palavra do Senhor. Não sou forte porque é meu temperamento. Eu sou forte porque eu ando debaixo da palavra do meu Deus. Então, Elias disse: eu vou obedecer, eu vou seguir, e o Senhor cuidará da minha vida, o Senhor me ajudará. E foi. Você faria isso? Sua perseverança estica ao ponto de você dizer: não, Deus é que cuida de mim. O que não é minha colheita é minha semente. Se o que eu tenho não é pouquinho nesses tempos de quarentena, mas Deus me deu uma palavra, eu vou honrar meu Deus primeiro. Ele é meu profeta, é o meu Senhor. Primeiro eu vou honrar. E Elias foi e mostrou para aquela mulher que a fonte dela não era a farinha e o azeite que ela tinha, que a fonte dela estava na priorização. Era a priorização que abria os céus. Era a prioridade que fazia com que as coisas acontecessem. E ela foi e fez. E viveram muitos dias, a Bíblia diz. A Bíblia é um livro que não tem pressa. Eu estava falando para a Bispa Lúcia, a gente fica doido para essa quarentena acabar, meu Deus, que pressão, que coisa. Mas Deus não tem pressa, sabia? Muitos dias, a Bíblia usa a expressão várias vezes, muitos dias, muitos dias. Então, Deus está tratando com a nossa civilização. Deus está mexendo com o nosso povo, valores, conceitos. Deus está mexendo com nossas características. Essa provação de toda essa quarentena que estamos vivendo é para construir força em nós. É para fazermos homens fortes com Deus, homens fortes em Deus. Amém? Isso que estamos passando e vivendo é para Deus construir cada uma dessas características. E você, como é que está? Muitas vezes você perde a cabeça, muitas vezes você fica irado, muitas vezes você cede a pressões, muitas vezes você cede a fantasias, muitas vezes você se perde. E Deus diz: calma, filho, eu estou contigo. Calma, filha, eu estou contigo. Calma, eu sou Deus que vou te ajudar, te abençoar. Você não vai ceder. Comigo você é um homem forte. Comigo você é uma pessoa forte. Comigo você prevalecerá sempre na sua vida e na sua história. E vamos prevalecer mais uma vez. Amém? Vamos mais uma vez atravessar todo esse deserto e chegar onde Deus tem livramento para toda a nossa sociedade. Em nome de Jesus. Dá uma olhadinha nesses 6 pontos rapidamente. Homens fortes vencem pressões. Homens fortes são pacientes. Homens fortes se adaptam parcimoniosos. Homens fortes são homens de propósito. Enquanto o propósito não estiver cumprido, eu continuo. Perseverantes, né? Persistentes, perdão. Homens fortes são homens persistentes, resilientes. E finalmente, são perseverantes. Eu persevero em seguir ao meu Deus. Eu persevero em seguir ao meu Deus. Não sei como vai ser, não conheço totalmente o futuro, mas uma coisa eu sei: eu vou seguir o meu Deus, vou obedecer ao meu Deus, eu vou honrar o meu Deus. E Ele vai me honrar. E Ele cuidará da minha vida, da sua família, dos nossos negócios, da nossa saúde. Ele vai cuidar de todas as áreas, porque Ele é um Deus de promessas, Deus de alianças. Amém? Vamos ficar em pé agora, vamos orar? Quem sabe você quer ajoelhar, abraçar seu coração. Quem sabe você está sozinho aí, tomando notas, não é? Tirando fotos aí dos slides que entraram para você. Não importa. O que eu quero te dar? Uma palavra do Senhor. Honra o teu Deus. Seja forte em Deus. Seja forte no Senhor. Homens fortes em Deus vencem tempos difíceis.
eu quero te desafiar. E a sua oferta? Qual é a sua semente hoje que você vai dar ao teu Deus? Qual é a sua semente que você vai fazer? Aquilo que não é sua colheita é sua semente. Tempos difíceis como esses, não preciso dizer, todos os ministérios, todas as igrejas com muita dificuldade, todos os brasileiros, mas Deus é conosco. Faça a sua oferta, diga: eu vou semear. Eu vou semear na minha vida, eu vou semear numa dessas características aqui que eu percebi. Quero semear para mim ter vitória completa, quero semear para mim vencer todos os aspectos, no nome de Jesus Cristo. E Deus será contigo, e Deus te abençoará. Abençoará seu casamento, sua saúde emocional, sua mente, abençoará a sua família, abençoará cada área que você precisar. Suas finanças vão começar, Deus vai te dar luz. Põe a mão na mente, no coração, ora comigo, ora pelas suas finanças, diga comigo: Pai, diga em nome de Jesus, hoje, diga: Senhor, eu te peço que a tua palavra venha sobre a minha vida financeira, que eu tenha vitória, Pai, na vida financeira. Dá-me luz, revelação, cuida de mim, Senhor. Abre a tua palavra, como o Senhor abriu para Elias. Não faltou o azeite, o óleo, a unção, e não faltou a farinha, a força, o trabalho. Não faltou, Senhor. Deus nos multiplicará a farinha, que é a força para trabalhar, o azeite, que é a sabedoria, a direção, que é a energia para o trabalho. Não faltará. Nosso Deus é um Deus que nos ajuda e nos abençoa. Em nome de Jesus. Homem, fique aí diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa o Espírito Santo tocar você nesse momento, nesse ambiente. Fale com Deus, refaça suas alianças frente a essas características. A palavra da bispa foi maravilhosa. Refaça, né? Entenda, coloque a sua vida sob a luz desta palavra. E o Deus eterno te ajudará, te abençoará e te protegerá. No nome de Jesus, nós venceremos, nós prevaleceremos, no nome do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Lembrando, faça a sua oferta agora, passa seu cartão de crédito, vai aí no QR Code, pega a foto, o QR Code te leva para a doação, né? No cartão. Tira a foto do banco que está ao seu lado aí, tira a foto, faça a sua transferência no app do seu banco, ou ligue no telefone que está também aí, diga: vou fazer minha oferta, vou fazer meu pelotão hoje, vou fazer congresso de homens, eu semeio para minha vitória, eu semeio para mim atravessar essa turbulência e chegar do outro lado. No nome de Jesus, por mim, pelos meus filhos, pela minha família, pela minha empresa, eu vou semear. Segundo a sua capacidade, segundo a sua possibilidade, mas faça sua semente, tá bom? Também você pode ligar e falar e dar o número do seu cartão de crédito e dar a data de vencimento, e faremos também como fosse compra à distância, tá bom? Tem muitos métodos de doação, ou pode passar na igreja, deixa lá seu dízimo, sua oferta, o salão está aberto, né? Você vai lá orar no horáriozinho que você achar, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje à noite a gente começa Ciência e Fé, grande Ciência e Fé, grande conferência Ciência e Fé, maravilhosa. Nós vamos falar sobre essa pandemia do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista dos sinais de Deus. O professor Schroeder vai falar sobre o sol parou, aquele texto do sol que parou, de Josué. O que é aquilo? Como é que o sol para? A terra parou a sua rotação? E as muralhas de Jericó, como é que foi? O professor Schroeder foge do nosso tema. Os demais preletores vão ficar alinhados. Te vejo numa das salas de videoconferência nossa. Deus te abençoe, seja um vencedor, seja um homem forte no Senhor para vencer tempos difíceis. Em nome de Jesus. E aí, gostaram? Uma palavra abençoada, né? Então, agora eu vou marcar um encontro com vocês lá no Zoom e nós vamos fazer uma reflexão sobre isso tudo, ok? Um abraço, valeu homens, até lá!